Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui, sempre se preparando comigo no canal, ou você que chegou a primeira vez hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda Verardo, professora de matemática, e eu tenho um trabalho especial para os alunos que vão prestar a prova do curso técnico. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma live resolvedora de problemas de vestibulinho. Os exercícios que eu resolvo aqui, eles já foram aplicados em provas anteriores e assim você conhece como que o conteúdo realmente cai na hora da prova. Bom, na última quinta-feira, quando a gente entrou ao vivo, na verdade não deu nada certo. Primeiro porque o programa não abria, depois o meu sinal de internet caiu e eu gravei a live inteirinha, achei que estava todo mundo comigo, porque no começo eu estava recebendo os comentários dos alunos participando e quando eu terminei o conteúdo, perguntei o que vocês querem para a próxima semana, eu vi que eu não estava ao vivo e foi muito frustrante. Mas, vivendo e aprendendo, agora eu estou gravando essa live novamente, vou deixar ela disponível aqui no canal para vocês continuarem estudando e na próxima quinta-feira, para tudo dar certo, eu estarei ao vivo com vocês, belezinha? Vamos lá, vamos começar a live de hoje. O assunto da live de hoje é transformação de unidades de medidas. Eu não sei se você já me acompanhava antes, mas eu tenho uma checklist dos conteúdos de matemática que mais caem na prova do vestibulinho. Se você ainda não tem essa checklist, para você conseguir, é só você se cadastrar no meu site que está aparecendo aqui na tela, www.amandaverardo.com.br. Você vai se cadastrar, vai fazer parte da minha lista de e-mails e quando você receber o meu e-mail de boas-vindas, você responde esse e-mail pedindo: Amanda, eu queria a checklist que você falou lá no vídeo do YouTube. Eu já vou entender e vou te responder com ela por e-mail. E eu também tenho, eu não sei se você sabe, um curso preparatório para a prova do vestibulinho. O nome dele é MAV, Matemática Acelerada para Vestibulinho. Ele é um programa intensivo de matemática até o dia da prova do vestibulinho. Nele eu tenho aulas teóricas dos conteúdos que mais caem na prova do vestibulinho. Eu tenho a resolução comentada das questões de matemática em vídeo das últimas provas de vestibulinho do estado de São Paulo. Então, a ETEC, o COTIL, o COTUCA e o CTI, se você vai prestar alguma dessas provas e quer uma ajuda para se preparar, com certeza o MAV é para você. E eu também tenho plantões de dúvidas ao vivo e online. Então, dependendo da data que você fizer a matrícula, você consegue participar desses plantões. Por isso que eu falo, não deixa para depois e entra agora. Além disso, eu tenho o grupo de alunos lá no Facebook, é um grupo secreto, só os alunos participam dele e você pode tirar dúvida a qualquer dia da semana. Então, se você está com dúvida antes do plantão, não quer esperar chegar a hora do plantão, você já pode perguntar na hora lá na comunidade do Facebook. Então, se você quiser fazer parte, você entra no site que está aparecendo na tela, amandaverardo.com.br/MAV e dali você já consegue fazer direto a sua matrícula. Então, a gente já vai para a live mesmo e vamos começar a resolver os exercícios. Antes dos exercícios, hoje eu preparei também uma revisão teórica, porque lá na checklist, quem pegar a checklist vai ver. Eu faço o resumo dos tópicos que mais caem por área. Então, assim, você pode tanto ter um olhar geral da matemática e selecionar alguns conteúdos e não entender de qual área que esse conteúdo faz parte e estudar, mas você também pode olhar para cada, vamos dizer assim, pedaço da matemática. Então, a matemática tem a área, por exemplo, de geometria, e você entender quais são os tópicos de geometria que mais caem, quais são os tópicos de álgebra que mais caem e estudar por áreas. Isso pode organizar e facilitar o seu estudo antes da prova. Então, o conteúdo da live de hoje é um conteúdo lá da parte de grandezas e medidas, que é uma dessas partes da matemática. E dentro dessa área, grandezas e medidas, tem um conteúdo muito importante que você precisa revisar, que são as transformações de unidade de medida. E eu falo lá na checklist quais são as transformações de unidade de medida que mais caem na hora da prova. O que eu vou fazer aqui hoje é só um pedacinho.
mesmo, se você quiser ver todas as transformações que mais caem na hora da prova, é importante você se cadastrar lá no meu site para pegar a checklist. Bom, as transformações que a gente vai fazer hoje é de comprimento, de volume e de capacidade. Então, quando eu falo de comprimento, eu estou falando de quais unidades de medida? Estou falando do metro, pensando no Sistema Internacional de Medidas, dos seus múltiplos e submúltiplos. Quem são os múltiplos do metro? É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Quais são os submúltiplos? Decímetro, centímetro e milímetro, e você confere eles aqui na tela. E como que é feita a transformação de unidade dessas unidades de medidas, né? Então, a gente vai ou multiplicar ou dividir por 10. Se a gente pensar no volume, a gente está falando de quem? Está falando de metros cúbicos, como unidade de medida padrão lá do Sistema Internacional de Medidas. E aí, a gente vai ter também para o metro cúbico os múltiplos e os submúltiplos. Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico como múltiplos e os submúltiplos decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E aí, nesse caso, se você precisar fazer alguma transformação de unidade de medida para essa grandeza, você vai ou multiplicar ou dividir por 1000. Tá, e aí você precisa anotar, se você estiver acompanhando mesmo esse vídeo, estiver estudando para valer, eu recomendo que você não apenas assista, mas que você também pegue uma folha, um caderno ou até mesmo um post-it para anotar mesmo as informações que eu estou dando aqui. Porque às vezes se você só assistir, vai ficar legal agora, mas depois você acaba esquecendo. Quando você registra e assiste, então você olha e você também anota, isso vai fixar melhor na sua memória, e quando estiver chegando a sua prova, por exemplo, você na semana da prova pode fazer rapidamente uma revisão com o seu material de estudos. Então, até mesmo se você fizer um registro, depois posta uma foto lá no Stories do Instagram e marca, o meu arroba tá aparecendo aqui, arroba Amanda Verardo, que eu quero ver como é que ficou o seu resumo dessa parte de transformação de unidade de medida. E é importante vocês lembrarem também a relação entre algumas unidades que mais aparecem na hora da prova. Por exemplo, 1 quilômetro igual a 1000 metros. 1 metro igual a 100 centímetros e 1 metro igual a 1000 milímetros. Por quê? Isso pode te ajudar a fazer contas mais rápidas na hora da prova. E aí também tem a relação entre as unidades de medida de capacidade e as unidades de medida de volume. Olha aí na tela como é que fica. As unidades de medida de capacidade, qual é a principal deles? É o litro. Pensando no Sistema Internacional de Medidas. E aí ele também tem os seus múltiplos e submúltiplos, quilolitro, hectolitro, decilitro e aí os submúltiplos. Aqui eu já tinha corrigido e a gente vai corrigir de novo, porque não é DL para decalitro, é DAL, tá? Então, decalitro. Aí tá aqui, vamos salvar e aí a gente já volta para a tela cheia. Beleza. Então, para as unidades de medida de capacidade, o que você tem que fazer? Você tem que ou multiplicar ou dividir por 10 a cada caso que você for transformar. E para de volume a gente já viu que multiplica ou divide por 1000. Só que aí, às vezes você tem algum exercício que as unidades de medida são dadas em metros e aí você vai calcular o volume, esse volume vai ficar em metros cúbicos, só que as alternativas elas aparecem, por exemplo, em litros. Então também é importante saber fazer essa transformação de uma grandeza para outra, de capacidade para volume. Então, anota aí que no volume de cabeça, para você fazer na hora da prova, cada 1 litro são 1000 ml ou 1000 mililitros. E aí, de uma grandeza para outra, sim, cada 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E é a maneira mais fácil que eu, na época que estudava, assim, quando eu era aluna, eu pensei, essa é a que eu não posso esquecer, porque ela é de 1 para 1, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E aí, se eu preciso fazer uma transformação lá no volume, eu vou lembrar que cada 1 metro cúbico é o quê? 1000 decímetros cúbicos, porque eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1000.
beleza? E aí, se você não lembra da fórmula do volume para calcular o volume de um paralelepípedo, e aqui eu escolhi especificamente essa figura, porque assim, pensando em provas de curso técnico, quando aparece exercício de volume, provavelmente esse exercício vai ser para paralelepípedo ou para cubo. Se for uma figura geométrica diferente dessas, aí o enunciado acaba dando até uma dica de qual é a fórmula. Então, assim, se aparecer e for aparecer sem fórmula, provavelmente vai ser volume de paralelepípedo ou de cubo. O volume do paralelepípedo como que ele é calculado? Fazendo o produto das suas 3 dimensões. Então, as dimensões quais são? Comprimento, largura e altura. Então, você vai pegar e multiplicar essas dimensões. E se fosse o cubo? O cubo também, ele tem comprimento, largura e altura. O que acontece é que esses 3 valores são iguais. E aí, muita atenção, você que está anotando em um caderno, em uma folha de estudos ou em um post-it, anota que essas dimensões, na hora que a gente for calcular o volume, elas devem estar na mesma unidade de medida. E é isso que muitos alunos depois me procuram e falam: ai, Amanda, mas tinha pegadinha. Não é pegadinha, porque às vezes o enunciado dá uma medida em metros, a outra dimensão em metros, mas a última dimensão em centímetros, por exemplo. Então, não é só multiplicar direto os números do enunciado. Você vai ter que fazer uma transformação de unidade de medida, beleza? Então, vamos continuar aqui. O primeiro enunciado na tela. E aí, você que está vendo esse vídeo, que não é mais ao vivo, você pode pausar o vídeo, tentar primeiro resolver a questão sozinha, e aí depois você volta, solta o play e corrige junto comigo e vê se você acertou, se você errou, se nós fizemos da mesma maneira ou se o seu raciocínio foi diferente do meu. Aproveite esse vídeo para estudar para valer. Então, olha só, lendo o enunciado, um recipiente possui volume de 3 decímetros cúbicos e meio, o que corresponde a... Então, olha só, olha para as alternativas, elas aparecem em mililitros ou em litro. Então, o que a gente tem que fazer na resolução do exercício? A gente vai ter que ou transformar decímetros cúbicos para litro ou decímetros cúbicos para ml. E aí a gente vai olhar nas alternativas e ver qual é a alternativa correta. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que lembrar lá das transformações de unidade de medida. E lembra que eu falei qual que era a principal de 1 para 1, quando a gente precisa sair de uma grandeza para outra? Nesse caso, foi dado uma unidade de medida de volume, que é o decímetro cúbico, e a gente vai para uma unidade de medida de capacidade, que é litro. Então, tá. 3 decímetros cúbicos e meio vai ser igual a quantos litros? 3 litros e meio. Tá, mas isso é em litros. E se fosse em ml, em mililitro? Bom, a gente também viu logo no começo que cada 1 litro são 1000 ml. Então, 3 litros vai ser quanto? Vai ser 3.000 ml. Meio litro, 500 ml. Faz sentido para você? Então, 3 litros e meio vai ser a mesma coisa que, multiplicando por 1000, 3.500 ml. 3.500 mililitros. Aí a gente vai olhar lá nas alternativas, não tem essa opção 3.500 mililitros, mas tem 3 litros e meio, o que para nós é a alternativa D. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, a gente também já vai logo em seguida para o exercício 2 da live de hoje. E aí, de novo, eu falo, aproveita essa oportunidade para estudar para valer. Pausa o vídeo, tenta fazer as suas contas. Você pode também tirar uma foto da sua resolução para esse exercício e postar lá no Instagram, @AmandaVerardo, no Stories, que eu quero ver a sua resolução e também, quem sabe, repostar a sua resolução. Olha só. Uma onça líquida americana, Oz, corresponde a 29,6 mililitros. Uma embalagem de óleo com capacidade em 900 ml em Oz é igual a... Bom, e aí? Como que a gente começa a resolução desse exercício?
Veja que no enunciado ele está falando de uma outra unidade de medida que para nós aqui no Brasil não é tão comum. Mas se você tiver a oportunidade de viajar ou já viajou para o exterior e observar lá líquidos, você vai perceber que lá não vai estar em mililitros, como a gente está acostumado a encontrar no mercado aqui. Lá vai aparecer essa outra unidade de medida, oz. E aí ele dá qual é a relação. Bom, então cada 1 oz pelo enunciado, uma onça líquida, é igual a 29,6 mililitros. Bom, a gente quer descobrir quantas onças líquidas correspondem a 900 ml, 900 mililitros. Você pode fazer uma regra de 3 simples, é só você montar a proporção e multiplicar em cruz. Ou você também pode pensar, se para cada uma onça são 29,6 mililitros, para descobrir quantas onças são para 900 mililitros, você faz o quê? A divisão de 900 por 29,6. E pensando em contas mais rápidas na hora da prova, até mesmo para você aproveitar o tempo disponível, você pode já pensar direto nessa divisão. E aí você fala, acha, Amanda, que eu vou fazer mais rápido essa divisão com um número decimal? Eu acho. Olha só. Pensa comigo, você pode não saber qual é o resultado dessa divisão de cabeça, mas pense em um outro número que está próximo do 29 e que seja fácil na hora de fazer essa divisão. Bom, o 30, ele é bem próximo do 29 e vamos dizer que ele é amiguinho do 900. Por quê? Quando a gente divide 900 por 30, simplificando o zero do numerador com um zero do denominador, vai ficar 90 dividido por 3, que dá quanto? Dá 30, nesse caso, 30 mililitros. Ou seja, se fosse 90 dividido por 30, a resposta daria, a resposta final, 30 mililitros. Mas o divisor dessa fração, pensando a fração como uma divisão, ele é o quê? Um pouco menor que 30. 29 é um pouco menor que 30. Então, o quociente, o resultado dessa divisão vai ser o quê? Ele será um pouco maior que a resposta final, se fosse o outro, divisor. Então, vai ser agora um pouco maior que 30. E se você olhar lá nas alternativas, todas as outras alternativas, B, C e D, elas são menores que 30. A única alternativa que é um pouco maior que 30 é a alternativa A, ou seja, 30,4 mililitros. E assim você fez essa conta bem mais rápido, utilizando a noção de aproximação. Se eu aproximei um pouco para cima o divisor, um pouco para cima o meu divisor, o que está acontecendo com o meu quociente, Ou o meu divisor ele é um pouco menor do que eu estou considerando aproximado. Então, a minha resposta final vai ser um pouco maior. Beleza? E assim a gente vai para o terceiro exercício da live de hoje e eu, de novo, reforço, eu quero conhecer a sua resolução. Tenta fazer primeiro, principalmente por uma questão muito básica, que no dia da sua prova, seja ela uma prova para o curso técnico, seja o Enem, um outro vestibular ou até mesmo um concurso público, porque sim, esses vídeos podem te ajudar a provas de concurso público da prefeitura, do estado ou até mesmo um concurso federal. Então, vamos lá, todo mundo junto, resolução do exercício 3. A produção mensal de uma indústria farmacêutica é de 1.700 litros de determinada vacina. Sabendo que as vacinas são colocadas em ampolas de 34 centímetros cúbicos, a quantidade de ampolas desta vacina durante um mês é... E aí, como que você resolveria esse exercício? Pode ser que esse texto ficou até um pouco grande demais para você conseguir interpretar sozinho. E nesse caso, na hora da prova, é quando eu começo a grifar as informações do enunciado, tentando destacar cada uma delas. Então, olha só. O que eu grifaria nesse enunciado? Eu grifaria 1.700 litros produção mensal, ou seja, produção de 30 dias. E aí ele fala lá na frente, ampolas de 34 centímetros
cúbicos e o que ele quer saber é a quantidade de ampolas que serão obtidas para essa vacina durante um mês. Então, o tempo ali também, durante um mês. Perceba que nesse enunciado a gente tem duas unidades de medidas diferentes. Uma que é litros e a outra que é decímetros cúbicos. Então, a gente vai ter que fazer alguma transformação. Ou trabalhar com tudo em litros, ou trabalhar com tudo em alguma unidade de medida de volume. No caso aqui está aparecendo centímetros cúbicos. Então, a gente vai bolar uma estratégia de resolução. Você tem esse hábito de, no exercício de matemática, montar uma estratégia de resolução? Isso vai fazer muita diferença nas suas contas. Então, olha só, como que eu começo a resolver o exercício? Perceba que eu não saio fazendo conta direto. Eu reorganizo as informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para mim. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu anoto, né? Pode ser abreviado, pode ser por extenso, mas tem que ser de um jeito que faça sentido para você. Produção mensal, você poderia colocar PM, mas enfim, eu coloquei aqui produção mensal, 1.700 litros e cada ampola 34 centímetros cúbicos. E eu faço questão de tirar mesmo essas informações do enunciado para eu não me confundir com os números, para eu não me confundir com as unidades de medida. Então, se você faz parte daquele grupo de alunos que tem dificuldade na hora de interpretar o enunciado, isso é muito importante para te ajudar na resolução do exercício. Tá, e aí, o que seria assim a conta para a gente descobrir a resposta final desse exercício? É dividir essa produção mensal pelo volume de cada ampola. Seria dividir esses 1.700 litros em ampolas de 34 centímetros cúbicos. Mas eu não posso fazer essa divisão que estão em unidades de medida diferentes. E elas não são, nesse caso, proporcionais 1 a 1. Cada 1 litro, 1 centímetro cúbico. Então, não dá para chegar na resposta correta. A gente vai ter que bolar uma estratégia pensando, esses 1.700 litros correspondem a quantos centímetros cúbicos? E aqui entra a minha estratégia. Eu estou em litros, eu vou transformar para decímetros cúbicos, de decímetros cúbicos eu vou para centímetros cúbicos, e aí eu vou poder fazer essa divisão que vai me levar na resposta final e correta. Então tá. Cada 1 litro a gente já viu que corresponde a 1 decímetro cúbico. Logo, 1.700 litros correspondem a 1.700 decímetros cúbicos. Isso a gente saiu da unidade de medida de grandeza, de capacidade para uma outra grandeza, que é a grandeza de volume. Tá, show de bola. Agora eu vou transformar decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Isso a gente também já viu logo no início da live. Como, olha só, decímetro cúbico, ela está imediatamente ao lado de centímetro cúbico, então a única conta que a gente vai ter que fazer é o quê? Vezes 1.000. Certo? Olhando aí na tabela, deve ficar mais fácil para você entender. Decímetro cúbico está imediatamente ao lado de centímetro cúbico, então é só uma transformação. Então, nesse caso, só uma multiplicação por 1.000. Aí, a gente vai chegar que isso daí corresponde a 1.700.000 centímetros cúbicos. Agora, dá para a gente fazer a conta? Agora dá. A gente vai fazer 1.700.000 centímetros cúbicos dividido por 34 centímetros cúbicos. E essa conta, você consegue fazer ela de cabeça? Você pode olhar esses números e pensar, não, Amanda, eu não sei fazer de cabeça, mas eu vou te mostrar que ela não é tão assustadora assim. Olha só. Então, pensando a divisão como uma fração, 1.700.000 dividido por 34, quanto que dá? Ai, Amanda, não sei de cabeça. Mas e se você pensar, olha, o 34 é um número par.
Então, ele é que número vezes 2? Ah, ele é 17 vezes 2. Eu já sei que o 34 ele é amiguinho do 17. Então, eu transformei o número 34 em uma multiplicação. Ele é 17 vezes 2. E aí, 17 com 1.700.000, amado, isso daí tá pronto para simplificar. Lembrando, você não é obrigado a fazer isso. Você pode fazer aquele número dividido por 34. Isso daqui é para quem gosta de não fazer divisão com números tão grandes. Então, eu simplifico por 17 o numerador e o denominador. E aí, aquele número, 1.700.000, quando eu divido por 17, vai dar quanto? Vai dar 1 com tudo aquilo de zero. Então, 1 com 5 zeros é o quê? É o 100.000. E aí, o denominador, dividido por 17, vai dar o quê? Vai dar 2. E aí, é muito mais fácil fazer 100.000 dividido por 2, que vai dar 50.000, do que fazer 1.700.000 dividido por 34. Mas é uma questão pessoal, ok? A resposta final, 50.000 ampolas, e tem essa alternativa? Sim, tem essa alternativa aqui, para nós é a alternativa D. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Se você fez igual eu fiz, se você fez diferente. E se você tiver feito diferente, compartilha com a gente aqui nos comentários, que às vezes a sua resolução pode ajudar outros estudantes também. Vamos lá para o próximo exercício, exercício número 4. E mais uma vez, tenta você primeiro sozinho, depois você continua o vídeo e vê a resolução, tá? Deseja-se colocar uma camada de 10 centímetros de terra preta adubada em um terreno retangular de 8 por 15 metros quadrados. A quantidade de terra preta adubada necessária em metros cúbicos é de... Então, olha só, pessoal, esse exercício... Você percebe que ele vai falando de terreno retangular, então ele já vem trazendo uma ideia de geometria e ele também não dá nenhum desenho. É uma outra dica que eu dou para você que vai fazer uma prova e que também tem dificuldade com matemática. Exercício que você percebe que é de geometria, que envolve alguma figura geométrica e não é dada essa figura, é importante que você faça o desenho, mesmo que seja um esboço, que não seja perfeitinho. Por quê? Porque isso vai clarear a resolução, vai trazer para você ideias de quais contas você vai fazer na hora de responder o exercício. Então, ele fala de um terreno retangular. Não deu o desenho, eu vou desenhar. Aí, ele fala também que vai colocar terra em cima desse terreno e que vai ter que ter 10 centímetros de terra. Então, percebe que ele parte de um desenho que é de 2 dimensões, terreno retangular, comprimento e largura, e vai passar para um desenho de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, é importante que nesse exercício você não faça apenas um, mas 2 desenhos. Então, eu reorganizei as informações do enunciado, eu não saí fazendo conta direto, anotei que a altura de terra vai ser de 10 centímetros, e quando ele fala do formato do terreno, ele fala 8 por 15. O que é esse 8 por 15 metros quadrados? É a área do terreno. Aí, depois disso, eu ainda não faço conta, eu faço os desenhos. Então, tá aparecendo aqui o desenho 8 por 15 de um retângulo. E aí, quando eu penso que vai ter que ter altura, eu saio desse desenho de 2 dimensões e vou para o de 3 dimensões, que seria o quê? Um paralelepípedo. Então, um paralelepípedo em que eu vou ter uma dimensão de 15 metros, outra dimensão de 8 metros, porque quando ele falou 8 por 15, ele está falando comprimento 8, largura 15, ou vice-versa, e altura 10 centímetros. E aí eu vou pensar, ele quer saber o volume. Quando eu quero saber quanto de terra vai ocupar ali, eu estou perguntando quanto é o volume da terra. Volume é a quantidade ocupada no espaço, é a quantidade que aquele determinado elemento, objeto ou pessoas ocupam no espaço. Então, tá. O volume, a gente já viu lá no começo da live que ele é calculado pelo produto, comprimento vezes largura vezes altura. Então, você pode pensar, é só eu fazer 15 metros vezes 8 metros vezes 10 centímetros. É quase isso, só está faltando o quê? Uma transformação de unidade, de medida, porque a gente não pode multiplicar metro
por metro por centímetro. A gente não vai chegar na resposta final correta. A gente precisa que todas as dimensões estejam na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar centímetro para metro. E eu vou lembrar lá da tabelinha da transformação de unidade de medida, e o metro ele não está imediatamente ao lado dos centímetros. Então, a gente vai ter que de centímetros ir para decímetros, de decímetros ir para metros. Ou seja, dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Só que dividir por 10 duas vezes não é dividir por 20. Cuidado, porque alguns alunos erram esse tipo de exercício porque eles até tentam fazer a transformação de unidade de medida, mas transformam errado. Dividir por 10 e dividir por 10 é dividir por 100. Então tá, 10 dividido por 100 vai dar 1/10. Eu vou voltar a vírgula duas casas, que vai dar o quê? 1/10 do metro, 0,1 metro. Então, eu vou trocar lá na fórmula o 10 por 0,1 e assim os três números estão em metros e vou fazer 15 vezes 8 vezes 1/10. E aí você pode pensar, Amanda, e agora? É multiplicação com números decimais, o que eu faço? Bom, sabe aquela frase assim, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado? Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto? Eu vou trocar de lugar o 15 com o 8, que são os fatores, porque isso não vai alterar o resultado da multiplicação, porque ela é comutativa. A gente pode trocar aqui a posição dos números e o resultado final não se altera. Porque eu prefiro fazer 15 vezes 1/10, que vai dar o quê? 1,5. E aí eu faço 8 inteiros, 8 vezes o 1,5. E 1,5 você pode pensar R$1,50. Quanto que é 1,50 mais 1,50? Dá quanto? Dá R$3. E aí eu penso, cada duas vezes que eu multiplico 1,50 vai dar R$3. Quantas vezes é 8 vezes? É 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes. Ou seja, R$3 mais R$3 mais R$3 mais R$3. 4 vezes 3 que dá 12. Então, é um jeito de você fazer de cabeça essa multiplicação. 12 o quê? 12 metros cúbicos. E tem essa alternativa aqui para nós, é a alternativa C. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive, se você fez igual eu fiz ou se você resolveu de algum jeito diferente. E até mesmo se você tinha errado em alguma parte da conta, não só desse exercício, mas dos outros também, qual foi o seu erro e se depois de assistir o vídeo você entendeu e depois conseguiu acertar? Conta que eu quero saber. E assim a gente vai encerrar a 15ª live resolvedora de problemas aqui do canal do YouTube e eu quero que você conte para mim qual é o tema que você quer que eu resolva na próxima semana. Se é um tema de porcentagem, de frações, de probabilidade, conta para mim aqui nos comentários que eu tenho prazer em preparar o conteúdo que vocês precisam, tá? Se você não me conhecia antes ou ainda não me segue nas redes sociais, você pode me encontrar no facebook.com/prof. Amanda Verardo, tá aparecendo na tela, no Instagram, que eu posto questões de matemática praticamente todos os dias, entra lá, aproveita para estudar também, @AmandaVerardo. No YouTube, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando aparecer vídeos novos aqui no canal. E também você pode fazer parte da minha turma de alunos que estão se preparando para as provas de final de ano agora de curso técnico, que é o amandaverardo.com.br/mave, para você entrar, já fazer a sua matrícula e começar a estudar comigo essa semana mesmo. E se precisar, pode me mandar um e-mail no suporte@amandaverardo.com.br. Um beijo, bons estudos, aproveita os outros vídeos do canal e até semana que vem. Tchau!